Boa noite, me chamo Gabriel e bem-vindos ao Mistérios da Meia-Noite, o seu podcast sobre o inexplicável, assustador e o oculto. Hoje, em nosso especial de Halloween, se prepare para histórias e lendas de se arrepiar. Contaremos a história de como surgiu o Halloween, sua popularização, curiosidades, lendas e até casos reais. Agora eu vou passar o microfone para a Caroline, onde ela vai contar o surgimento do Halloween e como se popularizou nos Estados Unidos. É contigo, Carol. Os historiadores apontam que a provável origem do Halloween tenha sido um festival praticado pelos celtas chamado Samhain. Este festival era uma das comemorações mais importantes do calendário celta e era realizado como um marco no fim do verão. Era também uma passagem de ano para esse povo. O Samhain também tinha um significado místico, uma vez que os celtas acreditavam que durante o festival, que acontecia anualmente no dia 1º de novembro, as barreiras que separavam o mundo dos mortos e dos vivos deixavam de existir. Com isso, acreditavam-se que as almas dos mortos do último ano poderiam vagar pela terra. Durante o Samhain, os celtas realizavam celebrações como fogueiras com a fartura de alimentos. As fogueiras ou lanternas tinham como objetivo manter os mortos longe dos vivos e eram acesos nos diversos locais que se comemoravam o Samhain. Os alimentos serviam para homenagear os mortos e para celebrar as colheitas que abasteciam durante o inverno. Essa tradição veio para os Estados Unidos em meados do século XIX, quando aconteceu a imigração em massa dos irlandeses. Essa imigração ocorreu por conta da grande fome que atingiu a Irlanda, no século XIX. Por causa dessa situação precária, mais de 1 milhão de irlandeses mudaram-se para os Estados Unidos, à procura de uma vida melhor. Essa migração dos irlandeses fez com que a tradição do Halloween fosse levada para os Estados Unidos. No começo, o Halloween era uma tradição que ficava restrita aos irlandeses, mas na virada do século XIX para o século XX, a tradição começou a ser assimilada por toda a sociedade norte-americana e transformou-se numa das festas mais tradicionais dos Estados Unidos. Em virtude da popularização da cultura norte-americana, a festa se espalhou pelo mundo inteiro. Realmente muito interessante, Carol. Muito obrigado. Agora vamos para as lendas de terror, começando com a noiva fantasma. Conta aí, Lauren. Boa noite, me chamo Lauren Pocente e eu vim contar o conto da noiva fantasma, que aconteceu no Brasil na década de 1970. Uma noiva era conduzida em seu corcel para realizar o sonho de se casar. O veículo seguia preenchido de emoções pela estrada de Ródia, via que ligava Campinas a Paulínia, a partir do distrito de Barão Geraldo. Mas logo em seguida um caminhão atingiu o carro. No impacto, tirou a vida do motorista da noiva, que tem seu vestido branco tingido de sangue. Ao perceber o atraso da noiva em seu casamento, seus familiares seguiram para Campinas pela estrada de Ródia para tentar descobrir o que havia acontecido. Foi lá que eles tiveram a triste notícia do que havia acontecido. Foram inúmeros relatos de aparições da noiva fantasma que transitava no imaginário dos moradores de Barão Geraldo por décadas. Muitos motoristas tiveram contato com uma mulher levitando na estrada com vestido de noiva, nas altas horas da madrugada. Uau! Agora até eu fiquei com medo de encontrar essa noiva na rua. Mas enfim, vamos passar para a Daísa, onde ela vai contar a história da Blood Mary, que em português se chama Maria Sangrenta. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpa pela forma que eu vou contar essa história. Mas é porque realmente eu não tenho voz. Eu me chamo Daísa e eu vou falar sobre o ritual de invocação da Blood Mary. É uma história bem popular nos Estados Unidos e no Reino Unido. No caso, seria uma lenda urbana que envolve a aparição de uma figura, um fantasma no espelho, geralmente associada a uma mulher chamada Mary, que teria morrido tragicamente. Para realizar o ritual, a pessoa precisaria se posicionar em frente a um espelho, geralmente em um banheiro escuro ou à meia luz, e repetir o nome Blood Mary 3, 7 ou 13 vezes, dependendo da versão. A lenda diz que após a gente repetir o nome, o número
correto de vezes, o espírito da Mary surge no espelho com uma expressão terrível, às vezes com o rosto coberto de sangue ou com os olhos ameaçadores, assustadores, né? Em algumas versões, ela está gritando ou chorando. A figura pode assombrar quem a chamou, causando na pessoa uma sensação de terror, que é o suficiente para não querer tentar o ritual novamente. A conclusão é que essa lenda urbana é um típico desafio de coragem entre as crianças e os adolescentes que se reúnem em banheiros de escolas ou em festas do pijama para testar quem consegue encarar o ritual sem medo. E é isso. Um beijo. Um beijinho pra ti também, Daisy. Agora, vamos para uma entrevista com um convidado mais que especial. Pode vir, Guilherme. Existe alguma história assustadora que já tenha acontecido com você? Teve uma vez, uns anos atrás, quando eu tinha uns 10, 9 anos, que eu fui pro interior, lá visitar minha avó, minha família, lá em Futuro Xavier. Que foi quando meu tio tava muito mal, sabe? E a gente foi lá visitar ele, sabe? Só que tava um clima muito ruim. Logo depois ele morreu, teve o funeral. E eu comecei a ver coisas, sabe? Como eu era meio criança, sabe? Naquela época, eu vi meu tio lá no enterro. Ele falou que ele tava bem, que era pra eu avisar os outros que ele tava bem, sabe? Eu não entendia na época, sabe? Quão louco era isso, sabe? Então eu fui lá falar pra minha família. Falei sobre o que aconteceu, que eu tava desde um pouquinho antes do funeral, já vendo a esposa dele, que já tinha falecido há um tempo atrás, sabe? Ela tava só esperando ele, sabe? Eu via ela ali sempre perto da gente, sempre ao redor dele, sentado do lado da cama, sempre olhando pra ele, sabe? E eu não entendia o quão louco era aquilo, sabe? E foi a minha primeira experiência com o mundo espiritual, que foi uma bênção, sabe? Ela veio aqui buscar ele, logo depois ele se foi, minha família ficou muito mal, tudo isso, e depois de umas 2, 3 semanas, quase um mês assim, eu parei de ver ele. Mas eu sempre vi ele lá na casa dele, a gente ficou um mês lá na Fontoura, né? No interior, cuidando da minha família, das coisas dele, da casa dele. E foi uma experiência bem legal, sabe? Foi o que confortou o coração da minha família depois de todo esse desespero, essa tristeza que aconteceu entre nós. O que você acha do Halloween? O Halloween ainda desperta medo nas pessoas? Ou apenas virou uma data comercial? Sobre o Halloween, eu realmente acho que ele consegue ainda passar essa vibe de terror, de passar medo nas pessoas. Porque, tipo assim, principalmente nos Estados Unidos, é onde o povo leva um pouco mais a sério, sabe? Tem todas as travessuras caminhando por aí, indo nas casas. As pessoas se dedicam na fantasia, em fazer fantasias mais aterrorizantes, sabe? Já que no Brasil é uma coisa mais de brincadeira. Tem fantasias um pouco mais levadas para esse meio, tipo assim, de se ficar bonito, de sensualizar, sabe? Mas é uma coisa que fica legal ainda, sabe? Quando a gente vai em festas, em baladas, é algo que tu consegue ver bastante, sabe? Tu vê o ânimo que o brasileiro tem em fazer fantasias, em se dedicar, principalmente os cinéfilos que amam fazer uns filmes mais antigos, ou maquiagens mais pesadas. É uma coisa que realmente passa mais medo, sim. Claro que tem casos e casos, sabe? Em outros países é mais diferente, é uma vibe mais terror, em outros é uma vibe mais sensual, mas cada um leva o seu jeitinho do Halloween e sempre com aquele espírito de terror, focado em maquiagens e coisas mais terrorizantes. Claro que também tem fantasias mais divertidas, essas coisas, mas tipo, faz parte, sabe? É uma coisa que deixa o Halloween muito bom e muito memorável. Por isso que todo mundo sempre se anima e gosta de comemorar essa data de Dia das Bruxas. Obrigado por nos acompanhar nesse especial de Halloween. Esperamos que tenham gostado das histórias e que tenham se assustado um pouco também. Que sua noite seja repleta de doces e sustos!